Mas vocês chegaram num ponto que eu queria, assim, em nenhum momento antes a entrada das companheiras realmente afetou a dinâmica criativa da banda. Não. A questão passou a ser só quando a Yoko chegou. Mas é porque eu acho que a Yoko é que dava assim, porra, essa guitarra não tá legal. Ah, vamos aumentar aquele backing não sei o que, troca não sei o que. Aí os outros ficaram putos, bicho. Pô, que porra é essa? A gente consegue As outras não metiam uma coisa. Até nas sessões solo do John, né? A Yoko tá sempre lá dando a opinião dela sobre o que ele deveria fazer. Então, por mais que a gente tenha bastante conteúdo ali no Get Back, a gente não tem tanto antes da Yoko, mas devia ser muito parecido. Ela devia estar ali falando, não só, e talvez não direcionada aos outros Beatles, mas direcionada ao John. Eu acho que ela falava, John, assim não. Será que isso não foi uma forma também do John afrontar os outros três, assim? Tipo assim, quem manda nessa porra sou eu vou fazer o que eu quero. Eu acho que não. Eu acho que era mais dele para ele mesmo. Ele soa como uma afronta dele, sim. Eu acho que sim, sabia? Eu acho que sim, que foi uma forma dele demarcar território, sim. Porque nesse período o protagonismo dos projetos estava muito no Paul. Do Sgt. Pepper para frente, é muito Paul. Muito Paul. Então talvez tenha sido uma forma dele se fazer presente também, entendeu? Voltar com a liderança, você disse. Eu entendo completamente. Eu comecei a banda, essa é a minha banda. Eu posso chamar minha mulher para cantar aqui com a gente sem o menor problema. E eu confio no julgamento dela, na visão artística dela, entendeu? Não estou dizendo que foi assim, mas eu estou dizendo que há possibilidades de ser, né? Ah, sim. Eu acho. E não era só eles que estavam, assim, não gostando tanto da Yoko. Tu vê nas entrevistas de todo mundo aqui nesse livro, todo mundo fala da Yoko em algum momento, assim, de não tá curtindo ela ali, ela sempre se metendo em tudo, e falando coisas, obviamente aqui nesse livro tem várias coisas machistas, de tipo, o Magic Alex falando, tipo, que o John podia escolher qualquer mulher do mundo, e aí foi escolher logo a Yoko e não sei o quê, mas tipo... sabe, é o que o John queria e é isso, ele se sentia bem com a Yoko, ele realmente sentia que a opinião da Yoko era muito importante para ele, e eu acho que talvez no estúdio era meio que isso, de tipo, a opinião dela importava bastante para ele, e ele não ter cortado ela, que fez os outros ficarem meio... A Yoko entra em um papel que o Stuart teve lá atrás. O John falava, eu confiava no Stuart para me contar a verdade. Então, essa pessoa era a Yoko. Às vezes, ele sentia que talvez os outros não estivessem contando a verdade dele, seja positiva ou negativa. E a Yoko era essa pessoa que diria a verdade para ele. Era essa figura. Vai me dizer se tá bom, se tá ruim, se tem que mudar, se eu não tenho que mudar. Então, era difícil dele não querer isso. Era o que ele almejava em um parceiro. Mas o grande erro do John não foi ter trazido a Yoko, foi ter indicado o Magic Alex para montar o som. Exatamente. Essa aí foi uma pisada na bola gigantesca. Uma das pessoas que menos fala mal da Yoko é o Mal. No livro do Mal não tem muita coisa falando mal da Yoko. Ele era o cara que se dava bem com todo mundo, né, bicho? Era impressionante. Até com o Alan Klein, ele detestava o Alan Klein, mas ele fez várias coisas e o Alan Klein teve que meio que engolir e teve negociação com os outros, ou os caras eram mandados embora, ou o Alan Klein dava a menor bola. Pro Mal, ele tinha uma outra atitude. Mais alguma coisa? Eu posso passar adiante? Não, vai fundo. Outro ponto importante que são abordados, outros pontos importantes que são abordados nos livros é George, espiritualidade e tal, LSD, né? O Jorginho sempre foi, pelo menos para mim, não sei se vocês concordam, o mais introspectivo do grupo, né? E no livro ele revela como o LSD levou a descobertas, mas também a limites. Foi aí que ele mergulhou na música indiana, nas viagens à Índia e tudo. Como vocês enxergam essa transformação do George? Eu vou dar um mini spoiler, mas é muito mini, que não tem nada a ver, assim, tipo, várias entrevistas falam sobre quanto eles conheciam... spoiler.
quanto eles conheciam o George, mas não conheciam ele de verdade. É basicamente isso, é uma das partes que é falada no livro, de tipo, não sabe muito bem o que, tipo, conhece muito o George, passou muito tempo com ele, só que não sabia exatamente o que passava na mente dele. E tinha um pouco esse sentimento de tipo, conheço, mas parece que eu não conheço o suficiente como os outros conheciam o suficiente, ou o Ringo ou o John, sabe? Mas é interessante você falar isso, o Mari, porque o próprio George ainda não se conhecia totalmente. Ele estava exatamente se descobrindo, né? Isso nesse ponto eu acho que pega exatamente. Ele estava descobrindo, se permitindo ir para lugares onde os outros não iam por falta de interesse, e o interesse dele estava ali, ele começou a se permitir esses interesses bem específicos que ele tinha, inclusive ele tinha interesses bem restritos. Então, eu acho que essa fase aí da espiritualidade ele começou a entender, eu posso ser eu mesmo, e quem eu sou diante desse eu posso ser eu mesmo. Ele começa a experimentar isso. Meninos? Silêncio. Não, o George era uma pessoa complicada, olha só. O George era aquele cara espiritual, que não era pegado a nada material, mas ele tinha uma mansão de 500 mil quartos, 300 mil carros. 120, não é? Sei lá. 300 carros de coleção de carro de corrida. Aí quando chegava assim, o George Martin teve câncer, ele foi na casa do cara e dá uma estatuetinha de 5 libras pro cara, isso aqui é um presente para você melhorar, não sei o quê. É um negócio assim que... Uma passagem histórica, né, da biografia deles, que eu gosto muito, que eu já sabia, mas li recentemente na biografia do Ringo, né, que eu falei para vocês que eu li. O Gustavo caiu. Quando o Ringo estava com a filha doente nos Estados Unidos, né, e aí ele vai visitar o George, né? Daí ele comenta com o George e tal, que a filha ia fazer uma cirurgia, estava se recuperando, o George fudido, né, na cama, internado, fala: você quer que eu vá com você? Eu acho isso tão bonito, né, da amizade deles, assim, você quer que eu vá com você? Tipo assim, o Ringo sabia que ele não podia sair do leito do hospital, né? E ele mesmo assim ainda fala isso, né? Eu acho isso muito legal. O George era realmente um cara de contraste. Ele vendo as entrevistas, não só do livro do Peter Brown, mas durante vários outros lugares, a gente vê que ele mete o pau no Paul, mas de vez em quando tem uma entrevista que ele fala que o Paul era foda, era do caramba, que não sabiam como o cara fazia aquilo, porque eles iam estar ligados pro resto da vida, e não sei o que, e no outro ele diz, não, o Paul botou mais uma... Como é que ele fala? Tem uma frase que ele botou mais um prego no seu caixão como pessoa. Depois que o Paul não foi no Rock and Roll Hall of Fame, ele dá uma entrevista e fala um negócio desse, porra, não dá. É muito contraste, é muito complexo aí. Fraga. Acho que foi de todos eles, mais do que o John. Não, fui eu. Foi a Morosete? Não fui, eu não falei 107 carros, eu falei 120 cômodos na Free Air Parking. Gustavo, caiu a conexão. Acabou a bateria do celular. Não, caiu. Deu caiu aqui a Wi-Fi. Não paga? Assim mesmo. Voltei pelo celular. Devo estar devendo mesmo. Assim, para a gente passar para o outro tema, vocês acham que, sendo o George o elo mais espiritual da banda, isso foi valorizado ali ou deixado de lado naquele período áureo da bitomania? Rapaz, acho que não levaram muito adiante, não. Não, né? Eu acho que não. Eu acho que ele tentou. Ele tentou trazer. É só você ver o lance da Índia. O Paul foi embora rapidinho, o John e o Ringo foram embora rapidinho. O Ringo foi o primeiro a abandonar o barco. Então, quer dizer, o cara era o único que levou a sério aquilo aí, foi até o final. Mas ele conseguiu convencer todo mundo aí, que eu já acho que foi uma coisa... Já é algo grande, eu acho. Ele convenceu todo mundo aí a Bangor e depois lá para o Rishikesh na Índia, né? Não acho pouca coisa, não. Acho que ele estava com moral. Entre eles ainda tinha uma moral.
O problema é que logo depois disso ele teve o Sgt. Pepper's, em que ele jogou o balde, chutou o balde e apresentou músicas ruins, quase não toca nada. A contribuição dele do disco é bem pequena. Você concorda ou discorda, Gustavo Montenegro? Eu acho que eles, os quatro, se consideravam muito em termos de opinião, em termos do que eles se interessavam, dos gostos pessoais de cada um, entendeu? Procuravam... Porque só o fato do cara ter conseguido levar todo mundo para a Índia, para ficar acampado no ashram, um negócio cheio de mosquito, com a comida estranha, sabe? Já é um feito incrível. Então ele era muito levado a sério nesse sentido. Agora, depois é diferente, né? Quando as rusgas começaram, aí a coisa mudou de figura.